para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Que você também, nessa quarta-feira, hoje, dia 30 de abril, último dia do mês de abril, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo 2025, que você também, juntamente com sua família, possa escutar sempre palavras de amor. Palavras de amor, onde são embutidas palavras de paz, de prosperidade, de sabedoria. Jesus trouxe tudo isso para nós. Através das suas palavras de amor, Jesus trouxe outras palavras importantes para a nossa vida, como o perdão, a misericórdia, a caridade, o amor. É preciso que a gente entenda também que Jesus veio trazer isso não para nos engrandecer, não, Jesus veio trazer isso para a nossa paz interior, para que assim, você tendo paz interior, tendo a sua certeza na salvação, se você assim procurar a salvação, você possa viver com mais felicidade e com mais alegria. Quantas coisas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e nesse dia desse mês de abril e em nossa vida, quantas coisas e quantas pessoas vieram trazer palavras amargas, vieram trazer palavras difíceis, mas Jesus trouxe só palavras de amor. Jesus sempre dizia: vai, a tua fé te curou. Benditos do meu Pai, eu sou a vida e a ressurreição. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus tinha sempre palavras de acolhimento. Jesus tinha sempre palavras que nos ardia no coração. É por isso que você deve valorizar as coisas do alto, as coisas de Deus. Não deixe que outras pessoas tirem a sua paz. Não dê a outras pessoas a oportunidade de estragar a sua vida. Muitas vezes reagimos de imediato a provocações, a palavras mal colocadas. Devemos sempre pensar 1, 2, 3 ou até 10 vezes antes de falar. Porque às vezes é isso que as pessoas querem. Elas lançam uma provocação, elas lançam uma palavra ofensiva contra você e você reage de imediato, reage por impulso. E a pessoa diz: consegui o que eu queria, tirei ela do eixo, ela está na minha mão. Você deu o poder a outra pessoa de controlar as suas emoções, de controlar a sua vida. Ela já sabe o jeito de controlar a sua vida. Só precisa de uma provocação e você fica escravo. Ela lançou uma corrente no seu pescoço e segura essa corrente com força. Mas se você não dá importância, você lida com as pessoas difíceis com uma certa distância. Se você lida com as pessoas difíceis através do silêncio, mesmo ela lhe provocando, elas vão dizer: mas eu não consegui, o que foi que houve? Ela está mais poderosa do que eu não consigo mais tirar a paz dela, eu não consigo mais controlá-la. Aí sim, elas vão entender que quem tem o poder é você. Quem tem o controle da sua vida é você, não ela. Porque você está focado nos ensinamentos de Cristo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando o povo se reuniu, os fariseus, mestres da lei, se reuniram para matar Jesus e levaram até o alto para jogá-lo lá de cima. Eles ficaram assim, Jesus em silêncio, na paz, eles ficaram assim meio alesados. Jesus saiu do meio deles e foi embora. Porque Jesus não deu importância, não foi agredir ninguém, não foi dar murro em ninguém, não foi esculhambar com ninguém. Não, Jesus agia sempre no silêncio e na sabedoria. Veja que quando colocaram aquela mulher pega em flagrante adultério, onde Jesus sabia que aqueles homens que estavam ali eram os principais culpados por isso. Mas mesmo assim eles queriam apedrejá-la, em nome da lei, temos que apedrejá-la. Se eles mesmos eram os maiores pecadores, já tinham estado com aquela mulher. Jesus não agrediu ninguém, Jesus não disse palavras pesadas para ninguém. Jesus escreveu no chão em silêncio, ficou até ali de cócoras e disse que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. E foram saindo um por um
a partir dos mais velhos, porque a sua consciência falou mais alto. Eles sabiam que eles eram os principais pecadores ali. Assim devemos agir também, meus irmãos e minhas irmãs, diante das provocações, diante das dificuldades diárias, diante das nossas noites escuras, diante dos nossos dias difíceis. E o Evangelho de hoje, nesse dia 30 de abril, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a vontade se aproxima da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje está dizendo de quem Jesus veio ao mundo, veio trazer a luz, a esperança e a salvação. O Evangelho de hoje diz que quem vive nas trevas odeia a luz. Isso é uma pura verdade. Aí todo aquele que se aproxima da luz, que é Jesus, está procurando a salvação, está procurando ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, está procurando sempre viver a palavra de Deus. Mas quem vive no erro, na escuridão da vida, odeia a luz. Quantas pessoas nós encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda têm medo da luz? Quantas pessoas estão tão aprisionadas no pecado que preferem viver nas trevas? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos nossos dias de escuridão? Quantas vezes temos a oportunidade de nos aproximar da luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas preferimos ficar nos nossos pecados de estimação? É preciso também que nós, através desse Evangelho de hoje, possamos pensar e refletir. Quais são as trevas que eu ainda vivo no meu dia a dia? É a treva do fuxico? É as trevas de falar mal do nosso irmão? É as trevas de colocar frases, conversas desajeitadas para provocar, assim, a raiva, o ódio entre as pessoas? Ainda é as trevas da traição, de trair a mulher, de trair o marido? Quais são as trevas que ainda nos abalam hoje em dia? O que nos impede ainda hoje de nos aproximarmos da luz? Porque às vezes nós sempre pensamos assim: eita, essa homilia do padre foi tão bonita hoje, disse toda a verdade, isso era para fulano estar aqui, isso era para meu irmão estar aqui, era para meu vizinho estar aqui para ouvir isso. Mas na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, aquela verdade que foi dita na missa, através lá do rádio, da televisão ou na missa presencial, era para nós mesmos. E às vezes nós estamos tão com medo da luz que não queremos enxergar nossas trevas. Nós sempre colocamos que quem está nas trevas é os outros. Era meu vizinho, a minha mulher, meu marido, meu filho, meu colega de trabalho. Muitas vezes falta a gente, nós mesmos, nos corrigirmos. Mas como Jesus falou aqui, muitos têm medo ainda da luz. Muitos têm medo da verdade. E é tão simples, né? É tão simples nós nos convertermos e mudarmos de vida, mas sempre estamos procurando defeito nos outros.
Estamos sempre enxergando um cisco no olho do nosso irmão, mas esquecemos da trave que tem em nosso próprio olho. Estamos sempre nos colocando como os melhores, né? E eu, às vezes, quando eu encontro alguns irmãos de outras denominações cristãs, e eles dizem assim: ô Flávio, mas se você viesse para nós, porque aqui nós já estamos salvos. Quem é que sabe, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas vezes nós ouvimos aquele evangelho de Cristo que diz: quando tu chegares perto de mim, eu vou dizer, não te conheço, nunca te vi. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não te conheço. Teu coração era cheio de maldade e maus intenções. Tu agistes apenas para os outros ver, mas na realidade tu não pregaste o meu evangelho. Por isso que temos que ter cuidado. Temos que procurar sempre sair da escuridão e procurarmos sempre a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que você tenha que ser escravo de ninguém, que você tenha que estar na igreja 24 horas. Não. É você frequentar a Santa Missa, é você tirar um tempo para Jesus, é você se converter. Cada um de nós sabe, eu sei, você sabe quais são as nossas trevas. Mas só quem sabe de tudo de nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode até querer esconder alguma coisa dele, mas a palavra de Deus diz que uma folha não cai se não for da sua vontade. A palavra de Deus diz que os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Podemos até enganar os outros aqui, mas a Deus ninguém engana. Então que você possa, enquanto há tempo para nós procurarmos sempre a luz. Saímos aos poucos ou rapidamente das nossas escuridões, das nossas noites escuras. Temos que deixar as trevas para trás. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos causa sofrimento, dor, tristeza, é porque nós não procuramos sair da escuridão. Ainda temos medo da luz. Ainda temos medo de nos aproximar de Deus. Pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com sua família, com seus amigos, para que assim a gente possa crescer e chegar a mais e mais pessoas. Precisamos de mais inscritos para que assim nosso canal tenha um alcance melhor. Deixe seu like. Que Deus te abençoe.